Bom dia a todos e todas. Um prazer novamente estar aqui para mais um colóquio, compartilhar esse momento que tem sido tão especial para nós do Processo Com nos últimos anos. Cada ano eu tenho feito aí uma retrospectiva das minhas últimas participações. Opa. E cada ano eu tenho trazido um pouco de alguns interesses pelos quais eu venho transitando na área de pesquisa, né? Como o meu vínculo nos últimos anos tem sido na pós-graduação em jornalismo, especificamente. Então, de maneira especial, as minhas atenções têm se voltado bastante para essa área, né? Então, as interfaces que eu tenho buscado construir, elas vão um pouco nesse sentido, de trabalhar questões relacionadas ao jornalismo. Bom, e aí, essa é uma das pontes aí que eu venho construindo, que diz respeito ao trabalho relacionando jornalismo e gênero, né? Esse meu interesse, ele parte principalmente a partir do meu ingresso mesmo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que foi em 2014, e ali eu encontro um grupo já em consolidação, né, de um grupo de pesquisa de estudos de jornalismo e gênero, onde essas questões vêm sendo debatidas tanto num ponto de vista mais relacionado à própria graduação, como no nível do mestrado que a gente tem trabalhado, né? Então, assim, eu trouxe algumas questões bem iniciais, assim, para a gente pensar, e que a gente está construindo também. Na próxima semana, a gente vai ter o Interconsul, né, que vai acontecer lá no Paraná mesmo. E a gente tem uma mesa, eu e as minhas duas colegas que trabalhamos nesse grupo, a professora Karina e a professora Paula, e aí a gente tem feito um trabalho de tentar sistematizar algumas coisas para apresentar lá, né? Então, eu tentei antecipar um pouquinho para vocês, de pensar algumas coisas nessa articulação, né, que eu estou denominando aqui como um desafio, porque é realmente um grande desafio, os processos que englobam desde a questão do ensino do jornalismo, né, até as questões que se relacionam com o mercado de trabalho em jornalismo, pensando os aspectos de gênero envolvidos, tá? Então, um pouquinho nesse sentido. E aí eu acho que é alguma coisa mais ou menos né, de conhecimento de todos nós, a situação relacionada ao gênero de uma maneira geral, né, essas discussões que nos últimos anos, que bom que elas têm tomado cada vez mais espaço. E aí a gente pode pensar que no jornalismo ele não está à parte disso, muito pelo contrário, ele está muito presente e enfrentando os seus próprios dilemas no que diz respeito, né, a essas temáticas e a esses aspectos em que as questões de gênero se fazem presentes, né? Então, esse é um contexto que, claro, é brasileiro, é um contexto que a gente pode pensar que ele é regionalizado também, né? A gente tem algumas questões um pouco mais críticas, dependendo da região, mas é um contexto que se revela de uma maneira global, né? E que tem tido a importância no âmbito das discussões que avançam, né? Bom, então, assim, claro que aqui o espaço a gente tenta sempre ser econômico, porque tem a discussão e a gente tem a presença de vários colegas, né, que apresentam e a gente quer compartilhar também. Mas, de maneira geral, eu pensei em 3 aspectos principais para a gente pensar nesses desafios que estão envolvidos no campo do jornalismo, né, relacionando as questões de gênero.
Bom, um primeiro aspecto, então, seria com relação às assimetrias do próprio mercado profissional no jornalismo, né? Então, partindo, digamos, na relação com o ensino, com o ponto final, né? O ponto de chegada. Outras são as próprias, né, ainda dentro desse mercado, pensar experiências de jornalismo que a gente já possa visualizar, que a gente já possa vislumbrar, e experiências essas que tenham um viés de gênero envolvido, né? Então, esse é um ponto também importante para a gente sublinhar e para a gente considerar. E um terceiro ponto, né, que a gente aí também poderia inverter essa organização, se a gente quiser, porque são pontos igualmente relacionados, né? E esse ponto 3 ele pode ser tanto o primeiro, aqui eu estou colocando em último. Obrigada. Que é a inclusão da perspectiva de gênero nos processos de ensino e de formação de jornalistas, né? E talvez nessa organização que eu falei para vocês, que eu e as minhas colegas de grupo, a gente tem pensado até para trazer para uma mesa lá do Interconsul, esse ponto 3 é o ponto com o qual talvez eu me identifico mais e com o qual eu tenho trabalhado com mais afinco aí nos últimos tempos. Bom, então, nessa divisão que eu pontuei aí para vocês, sobre esses aspectos e assimetrias do mercado profissional jornalístico, algumas questões que eu acho que eu pontuei, mas que a gente pode desdobrar em várias outras, né? Talvez aqui algumas das principais, talvez as mais marcantes, enfim, mas deixar bem sublinhado que eu não estou esgotando isso, né? Aqui eu estou tentando trazer uma ideia de um universo que é bem mais amplo no sentido de que aspectos são esses e de que assimetrias são essas que a gente está falando. E se relaciona, então, um desses pontos é essa presença feminina, que ela é maior no mercado de trabalho, né? Numericamente, ela é maior no campo do jornalismo, mas não necessariamente em cargos decisórios, em cargos mais tanto mais importante do ponto de vista do trabalho, como do ponto de vista da remuneração, né? E eu estou baseada em dados que acho que talvez alguns de vocês conhecem, que é um trabalho que o pessoal lá da Universidade Federal de Santa Catarina tem feito. Eles fizeram uma primeira etapa nos últimos anos e agora eles prosseguem com esse levantamento, que é do perfil do jornalista brasileiro, né? Então, esses dados eles nos mostram que essa realidade ela é bastante presente, né? Algo que, obviamente, não é comum, não é unicamente presente no caso do jornalismo, no campo do jornalismo, mas que são, aí, principalmente nos últimos anos, bem mais recente, casos das denúncias, né? E, às vezes, casos que, infelizmente, não vêm a se transformar em denúncias, mas que são os relatos de diferentes formas de assédio. E aí a gente está falando do assédio moral, né, que aí a gente tem como uma presença nos diferentes gêneros, mas de um assédio sexual, principalmente, que aí, no caso das mulheres, ele acaba sendo mais numeroso e mais grave nesse sentido, né? Um outro ponto dentro desses aspectos e assimetrias que a gente poderia destacar, no caso feminino, é uma questão que também não é única do jornalismo, mas acaba sendo muito presente, de como a precarização se mostra no sentido também dos espaços que essas mulheres ocupam para além da sua profissão, né? Que socialmente são espaços que essas mulheres são demandadas a ocupar,
que são os cuidados relacionados com a família de uma maneira mais extensa e aí de uma maneira específica com as questões de maternidade, né? E isso vai implicar diretamente dentro dessas relações de assimetria que a gente acaba observando, né? Então, mais ou menos, algumas, talvez os aspectos que chamam mais atenção ou os aspectos que talvez são bastante importantes, mas ressaltando de novo que não são os únicos, tá? Aí, num segundo ponto, né, relacionado ao mercado de trabalho no jornalismo, mas pensando, né, iniciativas, pensando trabalhos, pensando alternativas, de uma certa forma, que vêm sendo construídas ao longo dos últimos anos, principalmente, né? Eu trouxe, em termos de trabalho jornalístico, 2 exemplos aqui do Brasil, que são bastante interessantes. Um é o Gênero e Número, vinculado ao próprio trabalho da agência pública, que tem se dedicado a fazer uma série de levantamentos, né, onde esses dados ficam bastante evidentes e são trabalhados. O portal Catarinas, que tem, não sei se ele chegou a completar 2 anos, mas está próximo disso, que é um portal jornalístico feito em Santa Catarina e que tem se ocupado de trabalhar nessa perspectiva do jornalismo com viés de gênero, bastante marcado, e um trabalho bastante interessante também que tem sido realizado, né? E, de uma maneira mais recente, eu não sei se todos vocês tiveram informação sobre isso, mas as iniciativas que partiram do New York Times no final do ano passado, e o El País divulgou também agora nesse mês, editorias específicas voltadas para a discussão e para o trabalho de elementos voltados ao gênero, né? Então, são iniciativas também de grandes veículos que acabam se colocando nesse sentido, né? De pensar, de refletir e de tentar organizar alguma coisa nesse sentido, trazendo essas discussões. E ainda nessa questão de alternativas, de relações, né, presentes, eu destaco também uma necessidade que a gente acaba vendo. Algumas iniciativas acabam existindo bastante pontuais, mas a gente vê a potencialidade, e por conta justo dessa necessidade, que é os setores de investigação. Então, as universidades, por seus grupos de pesquisa, por suas iniciativas em projetos de extensão, enfim, nas mais variadas possibilidades, num diálogo com esse próprio mercado de trabalho, né, que muitas vezes carece de informação, carece de um direcionamento para que determinadas posturas possam ser revistas também, né? Então, essa é uma questão que acaba se colocando de uma maneira importante também. Bom, e por último, nessa articulação que, né, eu tentei trazer para pensar algumas coisas, a própria questão do ensino, então, e da formação dos jornalistas. A gente teve agora, no ano de 2013, a implantação das novas diretrizes curriculares para o jornalismo, né? Dentro dessas diretrizes, o que a gente encontra? A gente encontra um direcionamento para algumas organizações de disciplinas, atividades, enfim, que trabalhem de uma maneira mais ampla, com uma série de pontos, por exemplo, de políticas públicas, questões de cidadania, né, coisas que, numa versão anterior, pareciam não estar tão, né, diretamente contempladas. No entanto, o que acaba acontecendo é que as questões de gênero elas acabam incluídas dentro desse pacote, e não receberam, digamos assim, uma atenção especial nesse sentido, né? Então, junto com políticas públicas, junto com cidadania, junto com uma série de outros aspectos igualmente importantes, as questões de gênero estão incluídas, né?
Então, assim, do nosso ponto de vista, do que a gente tem discutido no grupo lá de jornalismo e gênero, claro, a gente considera que, por exemplo, uma disciplina própria no ensino para se discutir essas questões de gênero é um espaço importante, é um espaço importante e de bastante relevância. No entanto, a gente reconhece que a gente não pode ficar preso somente a essa questão mais formal, né? Então, ter uma disciplina para discutir gênero em determinado período durante o curso. A gente pensa que o mais importante, o mais relevante que a gente possa começar a desenvolver são iniciativas integradas e que possam ser, de fato, articuladas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, nas diferentes iniciativas que possam estar relacionadas, não necessariamente direto com a discussão de gênero, mas que essa discussão possa estar presente e fazer parte de alguma maneira, né? E aí, a gente tem se preocupado também, cada vez mais, com essa dificuldade desses desafios, né, que eu coloco, que é tentar informar, de certa maneira, né, todos os nossos estudantes, mas aí a gente tem uma questão, né, em que as estudantes mulheres participam dessas questões, não só informar sobre todo esse processo de formação, mas sobre o próprio papel delas, ainda como estudantes de jornalismo, né? Não só o papel daquilo que elas produzem, daquilo que elas virão a produzir, mas também algumas questões de posturas, de uma certa maneira. Eu falo isso porque a gente recebe cotidianamente uma série de relatos das estudantes mulheres sofrendo uma série de questões relacionadas ao gênero já na própria universidade, no tratamento com as fontes, no trabalho com as entrevistas, né? Então, assim, já no primeiro semestre, a gente tem relatos disso, né? de assédios, de questões que uma garota de 17 anos, muitas vezes, não tem ideia de como lidar, né? E a nossa profissão exige que a gente esteja o tempo todo em contato, né, com uma série de pessoas, o tempo todo submetidos a relações de poder, né? Então, assim, desde o processo de construção na universidade, o momento que você precisa ter contato com uma fonte, você precisa se relacionar, a gente está falando de relações de poder. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado também, né? E aí a gente tem visto esse grupo, eu ingressei em 2014, mas ele ele começa em 2010 já com a Karina e com a Paula. E aí é interessante assim e gratificante em certa parte a gente ver que algumas iniciativas a gente começa a ver resultados. Então, seja nos próprios trabalhos cotidianos, sugestões de pauta, organização dos trabalhos, em que o gênero aparece como um tema importante para ser discutido, né? E aí, alguns trabalhos um pouco mais aprofundados, como trabalhos de conclusão de curso, alguns documentários que são realizados, pesquisas mais de caráter mais teórico, em que a bibliografia vai buscar entender como essas questões de gênero se articulam com o jornalismo. E, como nós temos um programa de pós-graduação em jornalismo, a gente vê isso refletido também como um interesse nas pesquisas do mestrado. Então, de alguma forma, trazer essa discussão à tona, né, como a gente tem feito, a gente vê cada dia mais a necessidade disso, né? Se antes era uma proposta, talvez, de um grupo pequeno, as pessoas foram, conforme cada ano passa, mais alunos vão ingressando, vão percebendo no seu próprio cotidiano a necessidade de discutir essas questões. E, claro, no nosso âmbito, de um ponto de vista mais do jornalismo, que é algo que nos interessa, né?
Então, acho que, assim, só para resumir, é mais ou menos isso, que teria outras questões aí para desenvolver, mas um pouco realmente desses desafios que estão colocados e que são propostos, né, para a gente, estão colocados nos nossos olhos, e a gente não tem como fugir disso, senão tentar olhar isso de frente e buscar avançar o máximo possível nesse sentido. Muito obrigada.